Bem, bom dia, crianças. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que maravilha, né? A gente se reunir novamente neste domingo para mais uma aula. Hoje nós estamos partindo rumo à aula número 6, onde nós vamos aprender um pouquinho que na igreja é um lugar onde Deus fala. Mas antes de nós entrarmos na aula de hoje, eu gostaria de parabenizar todas as mamães nesse dia especial, que é o Dia das Mães. Todos os dias elas precisam ser parabenizadas, mas nós temos um dia especial para fazer isso. Então, eu gostaria de parabenizar todas as mamães e agradecer por vocês terem participado do vídeo. Sei que todas trabalham na lida diária e vocês tiraram um tempinho para poder participar. E agora agradecer aos filhos de vocês, filhos abençoados, queridos, que se propuseram a participar e a passar mensagens. Saiba que naquelas mensagens eles ficam um pouco tímidos, tá bom? É claro que eles gostariam de falar muito mais do que eles falaram no vídeo, mas é uma fraçãozinha de carinho e de amor que eles transmitiram naquela mensagem para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos partir agora para a aula número 6, onde nós vamos aprender que a igreja é um lugar onde Deus fala. E aí nós vamos pensar dessa forma, crianças. Nossa tia, Deus fala só na igreja? Não, Deus não fala só na igreja. Eu preciso ir à igreja para ouvir Deus falando comigo? Claro que não. Deus pode falar com você através da sua vida em lugares inimagináveis. Só que vocês concordam que ali na igreja a probabilidade de Deus falar com vocês é muito grande? É um ambiente preparado para que Deus fale com vocês. Por quê? Porque Deus pode falar com vocês através da palavra, Deus pode falar com vocês através do louvor, Deus pode falar com vocês na escolinha bíblica de manhã, enquanto vocês estiverem aprendendo a palavra com as professoras. Deus pode falar com vocês quando vocês estiverem no cultinho à noite. Deus pode falar com vocês quando o irmão for dar o testemunho. Quantos testemunhos a gente ouve e Deus fala conosco? Edifica a nossa fé. Deus pode falar com vocês quando houver a pregação da palavra, quando o pastor ou alguma irmã pegar a palavra, vamos ler a Bíblia, e o Espírito Santo usar a vida dela para falar conosco, Deus vai estar falando conosco. Então, é uma condição, na igreja a gente tem um ambiente preparado para que Deus fale conosco. Nós vamos fazer uma leitura de um versículo da Bíblia. Gostaria que vocês abrissem comigo. Vou abrir a minha Bíblia aqui junto com vocês. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 da palavra de Deus. Bom? Nós vamos ver que, através desse versículo, que Deus, lá no Antigo Testamento, ele falava de uma forma, no Novo Testamento ele fala de outra forma. Então, como que Deus falava lá no Antigo Testamento, hein? Que tipo de mensagem que ele transmitia? Porque quando alguém fala, ele está transmitindo alguma mensagem. Então, nós podemos ler juntos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 da palavra de Deus. Eu vou ler pausadamente para que vocês possam me acompanhar. Então, vamos lá, crianças. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Vamos ler novamente. Versículo 1, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1.
Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Então, crianças, quando Deus falava lá no Antigo Testamento, ele falava através da vida dos profetas. Nós tínhamos diversos profetas no Antigo Testamento. E aí Deus transmitia a mensagem aos profetas, e os profetas, eles repassavam a mensagem para o povo de Deus. Então, os profetas faziam o intermédio da mensagem. E que mensagem era essa, que os profetas transmitiam para o povo de Deus? Muitas vezes eram instruções que Deus queria, que às vezes o povo de Deus, assim como nós, está trilhando um caminho diferente daquilo que Deus pretendia para a vida deles, daquilo que Deus via que era correto. E aí Deus chamava os profetas e falava com eles, passando a mensagem. Então, essas mensagens muitas vezes eram de instrução e algumas até de correção, crianças? Que às vezes a gente precisa tomar um puxão de orelha. Às vezes não vem um puxãozinho de orelha da mamãe, do papai, e às vezes a gente toma um puxão de orelha do próprio Deus, tá bom? E depois, no Novo Testamento, ele enviou o seu Filho, e aí Jesus falava às multidões. Quantas mensagens lindas nós vimos de Jesus. E depois que Jesus teve a morte de cruz, ele deixou o Espírito Santo para estar falando conosco nos últimos dias. Então, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. O que eu queria compartilhar com vocês? A palavra de Deus, quando a gente fala assim, vamos abrir a Bíblia, ou então a gente fala assim, vamos abrir a palavra de Deus. Palavra. O próprio nome já diz, palavra. Ou seja, é através da Bíblia que Deus vai falar conosco, certo? Então, através da Bíblia, Deus vai falar com as nossas vidas. Para isso, a gente precisa ler a palavra de Deus, estar atento àquilo que a palavra de Deus está falando, tá bom? E quando alguém fala conosco, crianças, é isso que eu queria introduzir esse assunto agora com vocês. Quando alguém fala conosco, nós precisamos estar atentos, nós não podemos estar distraídos. Então, às vezes a mãe de vocês diz assim, ou até às vezes a professora lá da escolinha, do cultinho, fala assim, crianças, vamos abrir a palavra de Deus, hein? E aí o amiguinho cutuca, aí você fica pensando, nossa, mas que hora que vai chegar esse lanche, hein? Tô com fome. Não é verdade? Às vezes a gente fica assim, desatento. Se é na casa da gente, é o celular que tá do lado, é a irmã e o irmão que te chama para brincar, a televisão tá ligada, o rádio tá ligado. Como que você vai se concentrar se tem tantos ruídos à sua volta? Então, por isso, crianças, quando Deus falar, a gente precisa estar atento. Deus vai falar comigo? Deixa eu parar um minutinho aqui para Deus falar comigo. Então, esses ruídos às nossas voltas, a gente precisa eliminar, tá bom? A tia citou alguns exemplos, mas o que é? O que está tirando a sua atenção? Na outra aula, a tia falou a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. E essa aula trouxe essa mesma temática. Deus fala. Agora, nós devemos estar atentos à palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar, senão a gente não vai compreender. Então, eliminar esses ruídos à nossa volta para ouvir, para escutar aquilo que Deus tem para falar conosco é muito importante, senão a gente não vai conseguir entender, compreender aquilo que Deus está querendo falar conosco. Então, a palavra de Deus é uma fonte para que você possa
ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Quando de manhã eu estou indo para levar a Isabela na escola, eu gosto muito desse período, na hora que eu estou ali no carro, só nós duas, eu gosto muito de falar com Deus, né? Então, da mesma forma que Deus fala conosco, nós também falamos com Ele. A gente pode falar com Deus através da oração e a gente pode falar com Deus a qualquer momento, não é verdade? A gente pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque Ele está atento àquilo que a gente tem a falar para Ele. Então, Deus fala e nós também podemos falar com Ele, tá bom? E eu gosto muito de usar esse momento quando eu estou levando a Isabela na escola, igual agora tá precisando ficar com a minha mãe de manhã, quando eu estou saindo para trabalhar. E antes ela não entendia, né? Quando eu começava a falar, ela falava assim, nossa mãe, mas com quem que você tá falando? Lá no comecinho, né? Quando ela era novinha. Agora ela já tá com 7 anos, ela já compreende muito bem que aquele é o momento em que eu uso, né? E ela participa comigo agora para falar com Deus, em que a gente fala mesmo como se nós fôssemos amigos, né? Um cúmplice. Eu costumo brincar com ela assim, que eu acredito muito que o Espírito Santo tem um espaço ali do nosso lado no veículo e que ele está ali atento e ouvindo aquilo que a gente tem para falar. E tanto a gente fala, como o Espírito Santo também fala conosco, porque comentando essa experiência. Num desses dias que eu fui deixar a Isabela na minha mãe, eu fui falando com Deus e no trajeto da casa da minha mãe para o meu trabalho, eu cheguei lá no meu trabalho com muitas lágrimas, chorando, né? Depois, antes de entrar para dentro da empresa, eu me recompus, né? Mas ali no veículo, o Espírito Santo falou comigo de tal maneira que eu me senti impactada, mexeu comigo, abalou as minhas estruturas, de tal forma que o Espírito Santo falou comigo ali dentro daquele veículo. Então a gente não estava na igreja, mas a apostila explica isso, né? Que é um ambiente propício, é um ambiente preparado para que Deus fale com você. Porque às vezes você está em casa, você está fazendo N atividades. Agora, quando você vai prestar culto ao Senhor na igreja, é um momento que você para realmente para escutar aquilo que Deus tem para falar. Tem um versículo lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, em que Deus chama Samuel e ele diz assim, olha, pode falar, o teu servo está escutando. Tem muita diferença também, viu, crianças, entre ouvir e escutar. Quando a gente ouve, você ouve um som, mas você ouve, você não está atento, você não tem discernimento, você só ouve. Escutar vai além de ouvir, você está ouvindo e compreendendo. Então, eu espero que vocês estejam me escutando, ao invés de estar me ouvindo, porque só ouvir entra por um ouvido e sai pelo outro. O escutar, a gente para realmente para entender e para compreender aquilo que está sendo dito. Outra coisa, vou citar um exemplo simples para vocês. Quando a mãe de vocês chama vocês, o pai de vocês, alguém que vocês tenham muito contato, chama vocês falam assim, ó, você pode estar de longe, você pode estar distante, metros de distância, você fala assim, é minha mãe me chamando, é meu amigo me chamando, que às vezes, pensou, às vezes a campainha não está funcionando, não tem campainha, interfone, alguém chama, Aline, fala, nossa, é a minha mãe, nossa, é uma amiga minha. Como que você consegue discernir que é aquela pessoa que está te chamando? Como que você consegue discernir se é sua mãe, se é seu pai, se é seu irmão, se é seu amigo? Como que você consegue fazer isso?
porque você tem um relacionamento com essa pessoa, e aí esse relacionamento trouxe uma intimidade tão grande que você consegue, através do som, discernir quem é a pessoa. Olha que exemplo maravilhoso se a gente trouxer isso para a palavra de Deus. Você só vai saber que Deus está falando com você se você tiver intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Aí você vai falar, é Deus falando comigo. Eu estou ouvindo essa voz e eu consigo discernir que é a voz de Deus. Porque, crianças, a gente precisa ficar atento àquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. A gente vai conseguir discernir isso se a gente estiver fixos na palavra do Senhor, ouvindo as instruções de Deus, lendo a palavra, porque se alguém disser algo que está fora da palavra, você vai saber que aquilo não provém de Deus. Porque se provém de Deus, está na palavra de Deus, vem direto do trono de Deus para vocês. Amém? Essa é a aula de hoje, eram essas as instruções que eu tinha para passar para vocês, que Deus falou no meu coração. Deus fala e a gente também fala com Ele. Estejamos com os nossos ouvidos limpos, eliminemos os ruídos para que nós possamos ouvir, ou melhor, escutar e compreender aquilo que Deus tem para falar conosco. E Ele fala conosco diariamente, a todo minuto, a cada segundo. Bom, crianças, queria deixar um beijo para vocês, dizer que eu amo vocês, que eu não vejo a hora da gente voltar para a sala de aula, para a gente ter aquela intimidade, para a gente rir junto, para a gente aprender junto, para vocês me contar as experiências da semana que vocês sempre contavam. Mas que por enquanto é assim que a gente está fazendo e tudo vai se resolver. Eu creio. Continuemos orando pelos profissionais da saúde, pelo seu pai, pela sua mãe, que às vezes precisa sair para trabalhar. Eu também tenho trabalhado diariamente fora de casa, eu preciso sair, meu esposo também. Então, continuemos orando um pelos outros. Isso contribui muito para que essa situação se amenize, tá bom? Oremos pelos irmãos, pelos nossos pastores. Façam a atividade. A atividade dessa vez vai ser um pouco diferente. A atividade vai ser individual. Eu vou explicar para vocês logo abaixo desse vídeo como que vai ser a atividade. Uma atividade bem simples. Quem prestou atenção na aula vai conseguir fazer, tá bom? Um beijo. Amo vocês. É assim que faz, coração? Meu coração sempre fica torto. Um beijo, amo vocês. Até a próxima, excelente domingo. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus.